No seio da complexidade do mundo global é possível criar novas realidades a partir de uma que construímos no momento em que nos deparamos com ela. Cada momento, gesto ou sentimento terá múltiplas percepções, suscitará emoções e levará para campos tão antagónicos como o senso comum ou o pensamento filosófico. Este é o fundamento que Martinho Dias adota sempre que mistura as tintas e pega no pincel. É em casa, o seu local de culto, entre alguns trabalhos e criações da pequena Laura, que segue as pisadas do pai, que o artista concebe a sua arte. Comecei a perceber-me, quando uma pessoa começa a ter consciência daquilo que faz, sempre tive um interesse pelo desenho e por fazer coisas e também por ver pinturas, e por isso sempre quis ser pintor, arquiteto, desenhador. Pois o meu trabalho é essencialmente figurativo e joga muito com situações paradoxais. No fundo não há só uma realidade, há sempre extremos e muitas das vezes situa-se em extremos, em situações antagónicas, que nunca vivem só isoladas, embora aparentemente pareça, não é? Aqui temos uma casa de uma determinada maneira, ali está outra de determinada maneira e não há ligação. A ligação entre ambas é o mundo, essa é que é a ligação. E portanto, que a minha tela seja apenas um fragmento disso e que depois as coisas saiam por fora dos limites da própria tela. E por isso é um trabalho muitas das vezes com alguma ironia, é um trabalho um bocadinho crítico também, político. Não pretendo obviamente dizer nada do que deve ser feito, mas é um bocado apontar algumas questões, algumas ideias, questionar um bocado determinadas situações e depois o resto fica ao critério de quem vê. E a parte emocional está muito presente. Aliás, são as emoções que dão vida às pessoas, senão tornam-se todos apáticos e a parte expressiva, de movimento, são coisas que eu gosto, tanto na forma como as figuras se representam, como muitas das vezes nos próprios enquadramentos, onde não me interessa muito uma composição que esteja centradinha, interessa às vezes até alguma que seja um bocado estranha, mas, como eu disse, é um fragmento, o resto da pintura continua depois. Os modelos não têm nada que esconder, estão nos quiosques, em qualquer sítio, em fotografias que eu tiro. Estão por aqui, quando preciso de imagens com uma determinada pose, recorro às revistas, quando não tenho vou procurar, quando procuro vou ter que as fotografar. Na quietude de Covelas, mora um artista que vai representar o país na Alemanha no 10º Simpósio Internacional de Arte, em que visitantes interagem com artistas que trabalham em ateliês abertos. O facto de estar numa aldeia hoje em dia não é a mesma coisa que era há uns anos atrás, onde as coisas funcionavam todas por correio, muito lentas, e agora, obviamente, com as tecnologias ou com a internet, facilmente se comunica com qualquer parte do mundo. E por isso o meu trabalho não está só, aliás, o que eu tenho aqui no ateliê é muito pouco, tenho que pôr algum noutros sítios e sobretudo tento divulgá-lo através da internet, aproveitar os sítios específicos, as plataformas que trabalham com os artistas, com a arte de uma maneira geral. Por isso tenho trabalhos em várias plataformas e a organização do 10º Simpósio Internacional de Arte em Saarbrücken, o 10º, porque este ano é o 10º, portanto já se realiza há 10 anos, teve acesso a um desses sites e teve conhecimento do trabalho e decidiram contactar. Esta não é a estreia de Martinho Dias no estrangeiro. Aos 13 anos, a sua vocação ficou badalada quando recebeu uma menção honrosa num concurso na Índia. Em 83, que foi um prémio num concurso ainda infantil na Índia, e depois foi assim uma coisa um bocado badalada, porque depois a RTP acabou por se interessar, fez uma reportagem, depois estar na televisão. E pintou sobre o quê? Aquilo eram umas pinturas baseei-me nos descobrimentos
sei que tinha umas caravelas, já não me lembro muito bem, mas tinha umas caravelas e eu acho que eram todos mesmo 3 trabalhos, essencialmente o tema dos descobrimentos. Acho que associei aquela ligação de Portugal, Índia, Vasco da Gama. Neste momento, tem vários trabalhos espalhados pelo país e na Europa, como na Dinamarca, onde está uma exposição itinerante que passou pela França e Holanda. Mas os quadros também já passaram pelo Brasil, Colômbia, Inglaterra, Suécia, Eslováquia e Áustria. Licenciado em Pintura pela Faculdade de Belas Artes do Porto, Martinho Dias trocou a segurança da carreira de docente pelo risco de viver das suas criações. O meu trabalho não é propriamente ilustrativo, ou tem sempre a parte humana como uma referência, como uma base. Portanto, há sempre uma ideia, nunca tenho o dilema de chegar à tela em branco e não saber o que fazer. Faço sempre vários esboços, vários estudos, montagens. Inicialmente tenho que ter uma ideia, conceber uma ideia, uma estrutura. Portanto, é um processo de trabalho muito parecido com muitos outros processos que aparentemente não têm nada a ver com a pintura. Portanto, tenho que ter uma ideia, estruturo, faço vários esquemas. Claro, não é só chegar à tela e pinto. Não, podia ser, mas não é... Aliás, o prazer de pintar muitas das vezes nem sempre existe. Existe mais quando o trabalho já está concluído, porque há um trabalho, uma questão de ansiedade de ver o trabalho produzido, não é tanto aquele gozo ou deleite de estar a misturar as cores, não, é mesmo trabalho. E quando o trabalho está numa fase já final, quando as coisas já estão agarradas, então aí dá mais gozo. O que é que gosta mais de pintar? Algum elemento em concreto? Face? Alguma parte do corpo? Se calhar as faces. Embora ultimamente tenha estado a cortar as cabeças assim pelo pescoço. Mas isso talvez por uma questão de identificação, porque muitas das vezes as pessoas identificavam demasiado as figuras que eu representava. E não havia ali nenhuma intenção de tornar as pessoas que fossem identificáveis. Este é o ator do filme, não sei o que, não sei. E depois afinal este é o jogador, só mais tarde é que vim a saber. Uma vez um quadro foi vendido para um senhor porque identificou o Elton, acho que era um guarda-redes do Porto, numa das pinturas, mas aquilo não tinha nada a ver com futebol, na realidade. Vi que também fez um trabalho sobre o Papa Bento XVI. Foi uma proposta da Galeria António Pratos, e do Centro Português de Serigrafia, queriam fazer uma edição na altura em que o Papa Bento XVI veio a Portugal e sugeriram-me fazer uma serigrafia que depois foi divulgada também através do Diário de Notícias e houve essa parceria entre eles e eu fiz um conjunto de desenhos sobre o Papa. O nosso amigo Hitler, salvo seja, também aqui, porque houve uma pessoa que queria fazer o Hitler e o Churchill e nesse caso ele queria mesmo um retrato. Queria mesmo colocar essas duas personagens. Que foi este aqui, que era um senhor dinamarquês. O pensamento que a pintura se confina à tela, tinta e pincel é redutor. Muitas vezes, as demonstrações artísticas misturam-se e complementam-se, como retratam alguns dos trabalhos do artista. Um projeto que fiz aqui há uns anos chamei-lhe Pinturas Escritas e decidi pôr-me um bocado colocar um desafio a mim mesmo, que era tentar pintar alguma coisa que não foi pensada por mim. E então a ideia foi convidar músicos, pronto, lá está aqui um bocado o interesse em trazer a música para... A convergência de artes. Sim, convidar vários músicos a escreverem em texto uma pintura, descreverem, o que não é muito fácil, mas descreverem de uma forma o mais objetiva possível. Isso funcionaria como uma espécie de partitura. Depois enviaram e a partir desse texto eu tentei pintar aquilo que eles imaginaram. Portanto, fiz o convite a vários músicos e aqueles que participaram
foi a partir daí que fiz então os trabalhos. Este foi um trabalho do Vitorino de Almeida que ele idealizou, porque ele liga muito a questão dos brinquedos, da infância, e ele escreveu no texto que tinha, quando era miúdo, tinha um quarto que estava cheio de brinquedos, e lembra-se de, ao fim da tarde, ir para o quarto e construir sempre umas torres muito grandes de uns cubos que tinham números e letras, e depois ficava ali ao entardecer até que alguém viesse chamar: "Ó Vitorino, anda a comer". E ele, que chatice, vou ter que deixar isto tudo. Mas e lá continuava a amontoar os cubos até que normalmente acabavam todos por cair. E ele lembra-se que numa dessas quedas houve um cubo que foi parar não se sabe aonde. E ele pensa sempre que o cubo foi para debaixo de um armário que existia lá no quarto. Mas ele não tem a certeza e pensa que as letras seriam X e Y. Martinho Dias não consegue colocar nenhum quadro no topo das preferências, nem tem um ídolo na pintura. Sabe que vive numa época ingrata para a cultura, na qual não se arrisca nem se cultiva o espírito crítico. Acha que o seu trabalho está a ser reconhecido da forma como acha que é justo? Dadas as circunstâncias, está mais ou menos, podia ser mais, mas não sei. Obviamente que há um determinado, digamos que há um interesse e uma aposta sempre, se falarmos em termos de quem de facto pode apostar nos artistas, há uma aposta, uma intenção de fazer isso com pessoas onde a aposta está garantida. Quase como quem vai comprar um terreno vai comprá-lo porque sabe que se vai construir ali alguma coisa próxima que o vai valorizar ou uma coisa do género. E a questão do mercado passa um bocado por isso. As pessoas não arriscam muito, como seriam capazes de fazer há algum tempo atrás, que arriscavam, investiam, divulgavam e a pessoa tinha mais facilidade. Em termos culturais, tanto na pintura como noutras coisas quaisquer, não há muito interesse, até por culpa também da própria educação e estrutura, que se calhar noutros sítios vemos as coisas de outra maneira e falta muito isso, não há qualquer investimento em termos educativos nas áreas das artes, pelo contrário, são disciplinas que se retiram porque eu penso que há uma obsessão pela matemática e pelo português. Obviamente com todo o interesse e todas as vantagens que existem em dominar-se bem essas disciplinas, mas todas as outras, educação física e por aí fora, parecem coisas, parecem apêndices e, portanto, quando as coisas apertam, vamos eliminar e começa-se por aí. Começa-se por essas áreas que são precisamente aquelas que dão, que muitas das vezes formam as pessoas numa determinada estrutura. Não é que para eles serem artistas, mas é criativo, crítico. Mais tarde podem ser as pessoas que vão ter interesse em visitar exposições, em ir a museus, a concertos, em comprar livros. E isso dinamiza também uma indústria livreira, uma indústria cultural e, portanto, as coisas tornam-se autossubsistentes. A própria cultura não tem que estar subsídio ou dependente. Martinho Dias está representado em vários ateliês do país, mas na Trofa mantém-se como um ilustre desconhecido. Os locais mais próximos em que expôs nos últimos 10 anos foram Santo Tirso e Vila Nova de Famalicão.